Longevidade. O que realmente faz sentido? Hoje, em mais um podcast ON para a Vida Cast, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Antes de começar, eu preciso falar um pouquinho sobre a clínica ON Evolução Corporal. A clínica é um centro integrado onde a gente associa tecnologia, saúde e evolução corporal. Estamos localizados no Morumbi, Ibirapuera e Pacaembu. Antes de começar, eu vou falar um pouquinho sobre o Dr. Neme Sabé. O Dr. Neme é especialista em ortopedia e traumatologia pela Santa Casa de São Paulo, com foco em ombro, cotovelo e medicina esportiva. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Artroscopia. Experiências internacionais, MBA em Harvard, 12 anos como coordenador médico da Seleção Feminina de Futebol e fundador do Centro de Tratamento Multidisciplinar ON Evolução Corporal. Vamos direto ao ponto. O que realmente funciona para uma vida longa e saudável? Existe alguma fórmula ou são pequenas atividades diárias? Bom, eu acho que o foco da ON é trazer longevidade. A gente trata as pessoas aqui para viver melhor, mas longe. Como é que a gente faz com que essas pessoas vivam melhor? Tem alguns estudos que falam sobre longevidade. Eu gosto muito de ler sobre os orientais. Tem um livro chamado Ikigai, que é um livro que fala sobre o porquê que a gente vive. Se eu te perguntar, Duda, por que você não se suicida? A gente, quando faz essa pergunta para qualquer pessoa, vem à nossa cabeça várias coisas legais. Minha família, meu trabalho, meus amigos. E para isso, é interessante que a gente mostre o porquê que a gente está aqui. Então, a razão de ser alguém. O Ikigai é uma tradição japonesa que tem uma cidade no Japão, Okinawa. Ela é uma cidade que tem mais pessoas com 100 anos e longevos, pessoas acima de 90 anos de idade. E por que a gente não vive até os 90 anos de idade, bem, saudável? A maioria das coisas que acontecem no nosso corpo é pela dependência das nossas atividades do dia a dia, os nossos costumes, o que a gente faz no dia a dia. Nessa cidade, esse livro fala sobre o costume desses japoneses. Sim. Trabalho, comida, família, o lazer e o componente mental, que é super importante, porque a nossa mente, ela recebe estímulos, variados estímulos, e cada estímulo ele transcreve no nosso corpo uma alteração endócrina ou metabólica ou da pressão arterial ou da glicemia, tudo pelos hormônios do nosso corpo, como a adrenalina, por exemplo, que aumenta a glicemia, a adrenalina aumenta a nossa pressão arterial, a adrenalina é um hormônio do estresse. Se você bater o carro na rua, o teu hormônio da adrenalina vai ser secretado pelo teu corpo, você vai ficar com os sinais adrenérgicos, que nós chamamos, aumento da pupila, o pelo arrepia, a gente fica preparado para o estresse. E isso é todo dia no nosso corpo e isso é ruim para o nosso corpo. Então, a tradição do Ikigai no Japão é muito interessante, a vida que eles levam é muito interessante, eles vivem até os 90, 100 anos de idade. Trazer um pouco da longevidade para a nossa clínica não é trazer esses costumes japoneses, mas trazer a tradição, trazer um pouco do que eles fazem lá, para a gente entender as pessoas e como que a gente vai orientar todas a fazer bons hábitos para viver mais. E você acha que essas... Estudei um pouco, são as Blue Zones que a gente chama, né? São essas zonas. E você acha que foram essas Blue Zones que despertaram esse seu interesse em trazer esse tema e trabalhar um pouco mais isso? Eu acho que como eu comecei na medicina do esporte, eu tratava atleta achando que atleta é saudável. E quando a gente começa a entender o atleta, a gente vê que o atleta não é saudável. Então correr maratona não é saudável. Fazer pace de 4, 5 não é saudável. Então quem acha que está fazendo um tipo de corrida mais veloz, mais rápido, como se fosse um atleta, não é ser saudável, está na contramão de ser saudável, porque você vai ter que tomar anti-inflamatório para dor, vai ter lesões musculares, vai ter lesões tendinosas. Então acho que os costumes iniciais para levar uma longevidade não são costumes extremos, nós temos que ter um meio termo. Sim. E aí encaixa nas Blue Zones. Certo. Agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui, tá? A gente vai para mais um on ou off. Lembrando que você só pode responder on ou off para cada uma dessas questões, tá? Então vamos lá. Primeira, proteína em pó, essencial para a longevidade? Off.
Por quê? Posso falar? Pode, por favor. A proteína hoje no nosso corpo é necessária de 2 gramas por dia. Alguns atletas que têm uma dependência do consumo energético maior vão para 4 gramas por dia. Alguns trabalhos falam, tem um trabalho em inglês, saiu no New York Times, falando sobre 0,38 por pound. Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando que a quantidade de proteína no nosso corpo não precisa ser tão grande. O excesso de proteína vira gordura. Aumentar o consumo energético de energia que você precisa ter, você precisa consumir comida para que essa energia seja transformada. Agora, se você consome mais proteína, mais carboidrato do que você executa daquela energia que você precisa, aquilo vai virar reserva. Então, comer proteína demais pode ocasionar aumento de gordura corporal. Proteína demais diminui as funções do rim. O rim ele tem uma função de filtrar o nosso sangue e com um alto teor de proteína, o rim começa a ter problemas relacionados à sua função. Então tem que tomar muito cuidado com o consumo de proteína. Pra você ter noção, um bife de 100 gramas tem quase 1 grama de proteína, dependendo do qual é o bife, de carne, peixe ou frango. Mas nós temos proteínas também do leite e várias outras proteínas na nossa alimentação. É impossível a gente não atingir uma proteína pela alimentação, sendo que você não é um atleta ou um paciente doente, como câncer, tratamento de outras doenças que precisam do consumo de proteína alta. Certo. Agora, multivitamínicos são necessários para todas as pessoas? Aonde tem vitamina? Na fruta. Nas frutas. Aonde a gente consegue encontrar várias vitaminas. A pirâmide nutricional, ela é o básico. Embaixo tem os vegetais, no meio tem os carboidratos, as frutas estão presentes dentro da pirâmide nutricional. O fato de comer fruta é você ter a vitamina para o teu corpo. Quando eu era criança, lá no interior de São Paulo, o pessoal falava que comer formiga melhora para a vitamina A. Então, assim, melhor para a visão. Então, a gente tem várias vitaminas em vários alimentos. O que a gente tem que entender eu não como fruta. Se eu não como fruta, eu acho que aí é uma intenção de entender, realmente eu preciso suplementar? Deficiências de doenças intestinais que causam uma hipovitaminose também. Eu acho que a gente tem que entender, por exemplo, o escorbuto, falta de vitamina C, que foi observado quando tinha os navios que atravessavam o Atlântico e que não tinha vitamina C. Então, a gente tem que ter um pouco de calma e saber que no nosso alimento a gente tem essas vitaminas que a gente pode nos alimentar. Agora a pergunta mais polêmica. A creatina, ela é um suplemento indicado para quem busca envelhecer bem? Todos os estudos de 5 anos para cá mostraram que a creatina tem um fator bastante importante no nosso organismo. De novo, quero voltar para o alimento. A situação de um atleta, a situação de um paciente que depende de uma proteína porque ele não consegue absorver com doenças intestinais, tratamento para câncer, não consegue se alimentar por causa de quimioterapia. Essas indicações são indicações pela falta, até por exemplo com os vegetarianos. A gente sabe que a creatina está na carne, como uma proteína está na carne. E hoje nós temos uma dependência de creatina de 3 gramas ao dia, algumas pessoas com 5, alguns atletas tomando 10 gramas de creatina por dia. A creatina está presente na carne. Um bife de 300 gramas, que é um bife grande, ou se você tiver durante o dia possibilidade de comer carne vermelha de dia, carne branca à noite, você vai ter um aporte de creatina muito próximo desses 3 gramas. E se você não faz, no mínimo, 8 períodos de exercícios semanais, períodos que eu falo é de manhã à tarde. Se você não tem um costume de fazer 2 períodos no dia de treinamento, como é um atleta, você não vai precisar de tanta creatina assim. Sim. Eu acho que o que a gente falta são estudos, porque a creatina tem um viés farmacêutico enorme. Consumir creatina, consumir proteína em pó, todo mundo fala sobre a natureza, o que é melhor, o agrotóxico, os alimentos que não têm veneno. Aí você vai lá e come uma creatina em pó, que tem conservante, tem sabor.
tem químico, e esse pó não sei o que tem. Você sabia que mais de 50% dos suplementos estão envenenados por alguma substância que não é aquela que está mostrada lá? Inclusive, alguns suplementos têm esteroides, hormônios masculinos, para dar o efeito que eles querem. Você imagina que um cara que tem câncer, que precisa de um suplemento que tem proteína, e esse suplemento está envenenado com hormônio. O câncer dele vai aumentar. Se você tem uma célula quietinha ali, vai aumentar. Não é para ter medo de suplementos, a gente tem que ter indicação de suplementos. Os suplementos eles são indicados para quando é indicado. E como é que eu fazia isso quando eu tratava de atletas? Ainda falo sobre os atletas porque naquela época era a Olimpíada, era a Copa do Mundo, e na época do Corinthians que eu trabalhei lá também era muito, diariamente o consumo de suplemento era muito indicado. Por quê? Eu lembro muito bem que a gente teve um insight de entender qual é a quantidade de massa muscular que aqueles atletas tinham. E a gente acompanhava semanalmente a quantidade de massa muscular que aqueles atletas tinham. Se aquela massa muscular caía e o atleta começava a perder peso, performance, ou ter uma diminuição do componente muscular, a alimentação muitas das vezes não era suficiente. Então, a introdução da creatina, da proteína, e assim ter uma indicação assim. Mas uma pessoa que quer ser longevo, que treina 6 a 7 vezes por semana, que tem um treinamento aeróbico com musculação, que come bem, que não fuma caneta, que não adianta nada a gente ficar com pensamentos do porquê disso, porquê daquilo, mas o cara tem maus hábitos. Então, acho que os bons hábitos são interessantes para a gente. Então, ter bons hábitos, cigarro zero, consumo de álcool, hoje nós temos uma intenção do consumo de álcool ser social, mas tem que ser mínimo. E tem alguns trabalhos já falando qual que é a quantidade máxima. E ter bons hábitos alimentares, de exercício, a gente não precisa suplementar. Linkando um pouquinho que você acabou de falar sobre atividade física, né? Quanto tempo de exercício semanal você acha que uma pessoa precisa para ela aumentar essa longevidade? Isso não é o que eu acho, é o que a American College of Sports Medicine acha, é que a World Health Organization acha. E são vários trabalhos que a cada 4 anos eles têm uma adaptação dessa cartilha de exercício. Nós temos que ter pelo menos 150 minutos de exercícios aeróbios semanais, que inclui aí, se você for dividir, 50 minutos por dia de aeróbios a cada semana, 3 vezes por semana. Não precisa ser todo dia. Completando a semana, nós temos também que fazer de 2 a 3 vezes exercício de força, resistido. Exercício resistido de força, ele deve incluir um dia de exercícios de potência, que são exercícios com carga alta, que são exercícios de mais de 80% da carga que a gente suporta. Então, uma carga que você suporta no agachamento de 70 quilos, você tem que praticar 80% desse agachamento. Por quê? Porque é assim que forma músculo. Ir para a academia, fazer peso leve, fica em casa, não adianta. Então, precisa ter carga para formar músculo. E por que formar músculo? Porque a gente perde músculo depois dos 30 anos de idade, 40 anos de idade. Então, fazer musculação, fazer carga, ter peso, isso é interessante. Isso é interessante porque hoje em dia o que a gente mais escuta é que as pessoas falam, mas eu faço caminhada. A caminhada é o exercício aeróbio. E aí só faz isso. Que esse é um pedaço do que a gente tem que fazer. Exato. O exercício de força inclui exercícios de força unilateral ou global, como que a gente chama, porque são exercícios que têm carga alta. Outro tipo de exercício que a gente deve concluir dentro da semana são exercícios do abdômen de equilíbrio. Exercícios que estão relacionados ao nosso sensor de equilíbrio, porque isso também a gente perde. A gente fala sobre massa muscular, mas a gente perde equilíbrio. Por que idoso cai e quebra o fêmur? Porque ele perde o equilíbrio. E isso não é uma dependência do músculo, é o nosso sensor que ficou mais cansado. Então a gente perde o equilíbrio. E o terceiro, na verdade o quarto exercício que nós devemos realizar é de mobilidade. O homem moderno fica sentado na cadeira. Quem tem filho pequeno, até 2 anos de idade, sabe que as crianças brincam de cócoras durante horas. Peço para qualquer adulto aqui ficar sentado de cócoras. É difícil, porque a gente perdeu mobilidade.
Nós podemos ver isso no lado ocidente do mundo, né? No oriente, desculpa, do mundo. No lado ocidente do mundo, ninguém consegue deixar a cadeira, mas no oriente do mundo, árabes sentam no chão, japoneses sentam no chão, o indiano fica de cócoras em qualquer lugar. Então, a gente perdeu a mobilidade. Então, são 3 situações: a mobilidade, controle neurosensório, equilíbrio, e a força muscular, que é a massa muscular. E linkando também, que é uma das modalidades da ON, né? Um pouquinho sobre flexibilidade. Então, você acha que a flexibilidade, ela ajuda nessa longevidade? A mobilidade é flexibilidade. A mobilidade é quando a articulação se movimenta. A flexibilidade é quando o músculo se alonga ou se encurta. Se você não tiver mobilidade, eu não vou ter ganho de força. É uma característica da flexibilidade dar possibilidade de você realizar um exercício de força. Vou dar um exemplo, uma analogia simples. A dobradiça da porta. Se a dobradiça da porta está enferrujada, minha maçaneta tem que fazer 2 vezes a força para puxar essa porta. Então, se você tem uma dobradiça fácil de ser mobilizada, a ação muscular vai ser mais natural. E aí a gente entra num quesito naturalidade da força. Certo. Agora, voltando, eu quero te fazer algumas perguntas voltadas para essa vida moderna que a gente está vivendo, né? Com todas as facilidades tecnológicas e de um estilo de vida mais sedentário, estamos nos afastando mais dessa longevidade? Depois da era industrial, em 1900, o homem adotou maus hábitos alimentares e maus hábitos de movimento, porque a era industrial trouxe o homem para a cadeira, sentado durante horas. Nós temos que ficar de pé 8 horas por dia. Nós temos que dormir 8 horas por dia. E nós podemos ficar sentados 8 horas, mas não direto. O ato de ficar sentado na mesma posição faz com que nós tenhamos uma alteração da musculatura da lombar, do quadril e diminuição da mobilidade e da flexibilidade. Então, como a gente disse, a mobilidade e a flexibilidade faz parte do nosso treinamento para ganhar força. E como a gente falou, o ato de inatividade também, porque a gente consome energia a todo momento. Ficar sentado por muito tempo não vai consumir tanta energia assim. Então, o ideal é que você trabalhe de pé, trabalhe andando, como você, por exemplo, que é preparadora física, que trabalha andando, fazendo exercício. Isso é muito melhor do que aquela pessoa que é um advogado, trabalha sentado ou atrás do computador. Então, voltando um pouco da longevidade dos orientais, eles têm uma característica de se movimentar. O movimento precisa existir no nosso corpo para a gente diminuir a quantidade de gordura corporal acumulada pela diminuição do gasto energético. E aí, pensando numa pessoa que, hoje em dia, o home office ganhou uma força tremenda. Então, uma pessoa que trabalha sentado, a cada quantas horas ela tem que levantar, se movimentar, se alongar, que seja, o que você sugeria? Eu acho que o home office veio por uma situação grave que nós tivemos no planeta, mas também de facilidades para as pessoas. A gente ganhou muito com isso também. O fato de ficar em casa, para trabalhar em casa, eu gostaria de ser assim também, mas não posso. E o que acontece é que a socialização também diminuiu. O fato de você olhar para a pessoa, conversar com outras pessoas, ter contato com outras pessoas, vai muito além também do movimento que você me perguntou. O poder mental que nós temos hoje de se socializar e conversar com outras pessoas, de tirar a experiência de outras pessoas com conhecimento, é muito melhor do que viver sozinho. E isso provou-se por doenças mentais que nós estamos atravessando. Algumas doenças como depressão, ansiedade, doenças em crianças relacionadas a essa não socialização. Quanto ao movimento que você me perguntou, quantas horas que a gente pode levantar ou ficar de pé, o ideal é que a gente tenha uma mescla entre ficar sentado de pé. A cada hora levantar, e não dá para ficar 3 minutos de pé e sentar de novo. Talvez trabalhar 1 hora sentado e 1 hora de pé. Colocar uma banqueta maior, como aquelas de bar, que é um pouco mais alta, e trabalhar de pé ali durante um tempo para depois sentar de novo. E isso seria uma forma de gastar energia melhor do que ficar sentado por muito tempo. E aí, linkando, o que você acha que a gente deve resgatar, então, do passado, já que a gente está falando sobre essa vida mais moderna, para a gente alcançar um pouco mais essa longevidade? Então, agora a gente está falando sobre tecnologia, sobre como as coisas facilitaram até mesmo o trabalho em casa, o que antigamente era meio impossível. E o que você acha que a gente podia linkar nessa parte de como era antigamente para a gente ter uma vida mais longa?
Eu acho saudável, né? Na época da pandemia, eu fiz um teste, eu trabalho com espirometria e VO2 e calculo a calorimetria. E eu fiz um teste limpando minha casa. Peguei o espirômetro, coloquei no meu rosto e fui nos cômodos limpar. Arrumei minha cama, limpei embaixo da minha cama, peguei uma vassoura com pano, passei um pano no chão, arrumei meu quarto durante 15 minutos, 20 minutos, tirei o espirômetro, fui trabalhar, voltei e aí tinha que arrumar a cozinha, lavar uma louça, não tinha ninguém em casa. E eu analisei durante 24 horas esse consumo energético. O ato de limpar a casa, o ato de a gente fazer alguma coisa em movimento que a gente não está acostumado, ele se iguala a uma corrida de 10 km para mim, na época que eu fiz essa avaliação. Então, se eu levantasse e corresse 10 km, seria a mesma coisa do que eu levantasse e limpasse minha casa durante o dia todo. Então, acho que isso a gente tem que entender que se nós nos mexermos mais, movimentarmos mais, fazer coisas em casa, por exemplo, cortar a grama, arrumar alguma coisa, tomar cuidado para subir no telhado, para arrumar um telhado, tudo bem, mas fazer coisas em casa, isso seria uma forma de voltar um pouco às nossas origens e fazer com que nossa saúde fique melhor, não ficando tão parado. E são hábitos simples, né? São coisas simples que a gente faz no Qualquer dia a dia, um pode que a gente fazer. fazia, que a gente terceirizou praticamente tudo, né? O fato da modernidade e todos os trabalhos mostram, e tem um trabalho que eu fiquei assustado, que até 2050 metade da população americana vai ser obesa, a gente fala sobre gasto energético, o quanto que a gente se movimenta e o quanto que a gente gasta. Tudo vem pela gordura. A pressão alta vem pela gordura aumentada também. Tem um componente hereditário, mas hoje a gente fala muito sobre epigenética. Você tem um componente hereditário e você desenvolveu aquela doença porque você teve hábitos ruins para desenvolver também, não só a genética em si. Então os hábitos são ruins. Então a obesidade leva a pressão alta? Sim, aumento do tamanho do corpo. A gente precisa de uma bomba de sangue para jogar sangue no nosso corpo todo. Você tem 10 metros cúbicos, você precisa de uma bomba. Você tem 20 metros cúbicos, você precisa de outra. Então, o tamanho do corpo aumenta a pressão. Aumento da resistência periférica, que aumenta a pressão arterial, pela falta de músculo. Quanto menor a quantidade de músculo que nós temos, menor os vasinhos que nós temos dentro dos músculos. Isso faz com que o sangue não tenha vazão, é um rio só. E isso faz com que a pressão fique maior. Aumento da massa muscular, aumento de vaso, diminuição da resistência periférica, diminuição da pressão arterial. O consumo de oxigênio através do exercício. Quanto mais oxigênio ficar no meu peito a cada inspiração que eu tiver, melhor. Mas como é que acontece isso? Isso a gente chamava antigamente de condicionamento. O condicionamento é o ato de absorção de oxigênio no pulmão. Então, quem faz exercício, principalmente exercícios aeróbios, nesse caso, ele tem uma afinidade maior pelo oxigênio. Afinidade maior pelo oxigênio no pulmão, não tem nada a ver com o coração, no pulmão. Então, o pulmão é capaz de absorver mais oxigênio, diminuir a frequência cardíaca e pressão arterial, a frequência cardíaca vezes a resistência periférica, se diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão. 2. Diabetes. Quem come glicose no nosso corpo? O músculo. Perdeu o músculo, glicose aumentada, obesidade, glicose vai para a gordura. Então, o fato de você ter mais glicose no corpo aumenta a gordura pela reserva. Se você não tem músculo e come a mesma coisa, é muito comum as pessoas acima de 50, 60 anos falarem assim, mas eu como igual eu comia antes e eu estou mais gordo. Isso como? Porque ele não, mas eu faço exercício, mesma coisa, é porque ele não tem a mesma quantidade de músculo. Após os 50 anos de idade, o homem perde 1% de massa muscular por ano. A mulher perde de 1,5 a 2. Então, o fato da gente perder músculo não é mais uma surpresa para todo mundo. É uma coisa que vai acontecer para qualquer um. Então, chegar com massa muscular mais alta é melhor para diabetes. E a obesidade em si, com o acúmulo de gordura, que é o acúmulo de comida que a gente não gastou. Então, encheu o tanque, não gastou, tem que ir para algum lugar. O fato da gente ter a comunicação mais rápida e ter mais informações rápidas na mão, eu não sei se você é dessa época, mas eu ia ter que ir na biblioteca para procurar artigo, aquela coisa toda. Hoje em dia você tem uma facilidade muito grande de desenvolvimento de conhecimento pelas telas, pelo celular, pelo iPad, por livros digitais, né? E isso vem muito mais fácil. Eu quero comprar alguma coisa, eu compro pelo celular. Eu quero ler um livro, eu leio pelo iPad,
pelo tablet, pelo qualquer um. O fato de você ter essas condições foi muito bom. O problema está relacionado principalmente com o sono. As telas têm brilho e nós fabricamos uma substância na íris, que é a melatonina. A melatonina que a gente comprava na farmácia, hoje em dia a gente não consegue comprar com um teor tão alto no Brasil, ela tem uma função de indução do sono. Vamos lá, antes da era moderna não tinha luz. O dia começava a se escurecer 6, 7 horas da noite aqui no Brasil e a melatonina começa a ser fabricada às 6, 7 horas da noite, porque a íris do nosso olho enxerga que está escurecendo. Se está escurecendo, a melatonina começa a ser fabricada. Se a melatonina está sendo fabricada, ela vai começar a induzir o sono. E cada vez mais escuro, mais melatonina, melhora o sono. E o sono, que é um sono leve, que não é o sono pesado, sono REM, que é aquele sono que é saudável, ele é totalmente ligado à melatonina. Então, o hábito da gente tirar um pouco do celular do rosto depois das 7, 8 horas da noite, eu sei que é difícil, pessoas querem ver televisão, e hoje na tecnologia já tem aquela luz azul que diminui um pouco a claridade do olho, e a gente chama isso de higiene do sono. É tirar a luminosidade do olho para conseguir dormir melhor. E dormir melhor é saudável. Sim. Você respondeu até um pouco da próxima pergunta, que seria como que a gente ia conseguir conciliar, porque a gente tem hoje trabalho, tela, em casa, tela, celular. A gente tem que usar um pouco o que a gente fazia antes. O livro no papel, com abajur, é o melhor sonífero para qualquer um. A gente ter costumes relacionados à vida moderna com alimentação saudável e não nos alimentar na rua a todo momento. É difícil, mas fazer aquela lancheirinha, sabe, de levar comida e você ter que levar comida no teu trabalho, levar aquela comida saudável que você vai comer lá. A gente sabe que no trabalho tem café e bolacha, você vai ficar de café e bolacha todo dia. Então, a gente precisa entender que a gente tem que se movimentar no setor alimentação, num setor de sono, que é importante, porque aí eu já falei sobre a higiene do sono relacionada à luminosidade dos aparelhos tecnológicos, e a gente tem que nos preocupar no movimento que nós temos. Então não é ficar só sentado. Eu não sei se você já viu, mas quando eu estou atendendo aqui na ON, eu não deixo de chamar o paciente na recepção. Então eu levanto da cadeira, vou até a recepção e volto. Quando eu atendi aqui em cima, a gente ia até lá embaixo, eu descia a escada e voltava. Lá no Ibirapuera, eu atendo no segundo andar, eu não atendo no primeiro. Porque vai me fazer descer a escada, vai me fazer chamar o paciente na recepção, vai me fazer levantar, ir lá e voltar. Então, se eu atendo 5 pacientes no dia, no mínimo eu vou levantar 5 vezes para ir e voltar. No mínimo eu vou ter que descer de escada. Então, essas condições é a nossa escolha. Entendendo um pouco do que a gente faz, a gente consegue escolher os nossos hábitos do dia a dia. Por que vive mais gente lá com mais idade? Então, eles têm costumes básicos, costumes que são relacionados à alimentação muito forte, costumes mentais, de relaxamento mental. Falar para um cara de 60, 70 anos que ele tem que acalmar a mente, ele vai falar, não consigo, não é assim. O japonês não, ele tem as artes marciais que levam um relaxamento mental, eles praticam a mente e o corpo há muitos anos. A tecnologia hoje, ela veio para nos ajudar, mas ela não pode atrapalhar, principalmente a nossa vida e a longevidade. Então, buscar hoje hábitos que são saudáveis são escolhas. Essas escolhas a gente tem que entender o porquê de cada uma delas e fazer. Por mais que muito tecnológico que cada um seja, por mais que tecnologia seja importante na minha vida, mas vamos trocar o café pelo chá? Vamos trocar o polivitamínico por uma fruta? Sim. Vamos trocar alguns alimentos como alimentos ruins relacionados a componentes artificiais, componentes que detêm de conservantes, corantes, por alimentos naturais? Por que não feijão e arroz? Então, acho que isso que a gente tem que entender de novo, sabe? O fato da gente entender que a alimentação tem que ser do ar, da terra, de cima da terra e de baixo da terra. Isso que eu acho que é mais interessante para cada um do alimento. Porque comprar um pote de um pó para tomar
talvez seja mais legal pegar alguma coisa do mar para comer, ou uma ave, que assim a gente é carnívoro, a gente depende da proteína. Então acho que os conceitos hoje são errados. E é isso que eu acho que eu quero brigar um pouco para voltar às nossas origens e ser um pouco mais natural. Finalizamos, doutor. Você que acompanhou a gente até aqui, que gostou do podcast, acompanhe os próximos episódios. Não deixe de seguir o doutor nas redes sociais. Qual que é o seu @, doutor? Neme Saber. Bom, não deixe de seguir. Bom, esse papo de hoje foi muito interessante. A gente falou sobre saúde, longevidade e da ON. A ON é um método de treinamento físico, de reabilitação, habilitação. E a Duda faz parte desse time. Queria agradecer você e convidá-los todos para vir para a ON.